Queridos, Deus deu a revelação a Jesus, Deus deu a revelação para que fosse chegada até nós. E nós vimos, e aqui essa igreja já estudou, que nessa revelação que Deus deu a João, lá na ilha de Patmos, Deus suscitou em espírito, e deu a ele visões, para que ele escrevesse e chegasse a nós. Lá no capítulo 2, a partir do capítulo 2 do livro de Apocalipse, Deus dá a visão a João e determina que ele escreva nas 7 igrejas da Ásia. Eram igrejas próximas daquele local que ele estava, próximo à ilha de Patmos ali, e ele escreve então sequencialmente para 7 igrejas. Depois dessa visão das 7 igrejas, e nós temos o conhecimento que essas cartas das 7 igrejas continham mensagens para aquelas igrejas, especificamente na época que eles viviam, mas também representavam profeticamente 7 períodos pelas quais a igreja de Deus iria passar, mostrando ao seu povo os cuidados que o povo deveria tomar para que a igreja pudesse chegar triunfante ao seu destino. Seguindo essas visões, lá no capítulo 4, no versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: depois dessas coisas, olhei, e não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como trombeta falar comigo, dizendo: sobe aqui e que te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Após a visão das 7 cartas, ele recebe novamente o quê? Um chamado de Deus para ver outras coisas que deveriam acontecer após aquela visão das 7 cartas. E lá no capítulo 2, no versículo 2 do capítulo 4 de Apocalipse, a palavra do Senhor diz: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E lá no capítulo 4, nós temos uma visão do trono de Deus. O profeta João, revelado pela inspiração, tem uma visão do trono de Deus, um local aonde havia o quê? Adoração. E ele diz que no capítulo 5, lá no capítulo 5, ele viu nessa cena do trono, no capítulo 5, versículo 1, ele tem uma visão de um selo, de um livro que continha selos. E a visão que ele teve no capítulo 5, versículo 1, no livro de Apocalipse diz: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Ele viu um livro selado, e o formato do livro daquela época era assim, em forma de pergaminho, um livro selado, fechado. E aí o capítulo 5 descreve uma situação de que começa a se ter uma grande angústia por conta de João, porque diz que ninguém poderia, não tinha quem pudesse abrir esse livro. Isso angustia João começa a chorar, até que um daqueles seres que ele viu lá no trono de adoração a Deus diz para ele não ficar assim, porque havia um que poderia abrir este selo, um cordeiro que poderia abrir esse selo. E nós bem sabemos que esse cordeiro era ninguém mais, ninguém menos que o quê? Que o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu e o que vive, digno de abrir o selo, porque havia comprado para o Pai toda a humanidade. Então, na visão do capítulo 6, ele começa a ver esses livros sendo abertos. E ele diz lá no capítulo 6 que viu quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e saiu o quê? Um cavalo branco. E depois o cavalo branco com um arco, um cavaleiro com um arco, que foi dado uma coroa, e eles saíram vencendo para o quê? Para vencer. E depois, em seguida, ele viu um segundo cavalo, abriu o segundo selo, que era
um cavalo vermelho, como diz lá no capítulo 4, versículo 6 de Apocalipse. E seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros, e também lhe foi dada uma grande espada. Nós vimos aqui que o cavalo branco representava o período da igreja primitiva, da igreja apostólica, uma igreja que tinha contato com a palavra pura de Deus, com a verdade que liberta, com a verdade que sustenta, com a verdade que tem o poder de transformar pecadores em homens santos, sabe? Que tem o poder de transformar viciados em libertos, cegos em homens que veem, pessoas paralíticas que andam, um poder transformador através da revelação de Cristo Jesus. E essa igreja era a igreja que tinha essa palavra viva em seu coração, que viviam nas suas vidas a realidade daquilo que Cristo havia a eles revelado. Jesus pegou as Escrituras e foi escorrendo sobre toda ela, dizendo que eles têm dele, o nosso grande Salvador, o homem que veio, Deus que se fez homem, e veio aqui nessa terra para morrer por mim e para você. Para quê? Para nos purificar. Porque nós somos escravos do pecado, nós somos incapazes de vencer as nossas aptidões pessoais, mas Ele, através da sua morte, do seu sacrifício e da sua graça, poderia nos tornar o que? Vencedores. E essa era uma igreja pura, porque tinha verdade. E a palavra de Deus diz que eles saíram para quê? Para vencer. Porque assim, a igreja de Deus está destinada a vencer. Os filhos de Deus estão destinados à vitória. Não interessa as condições, não interessa os obstáculos, não interessa o que pode acontecer na sua vida, meu filho. Mas desde o momento, meu querido irmão, minha querida visita, que você se decidir por servir a esse Deus, por permitir que essa palavra lave a sua vida, por mais pecador que você seja, se você permitir que a palavra de Deus te transforme, você será mais aqui. Amém, Senhor. E nós vimos que, obviamente, Satanás não ia permitir que essa verdade que liberta fosse espalhada aos quatro cantos dessa terra. Né? E nós vimos aqui no estudo passado que o Evangelho se espalhou por todo aquele mundo civilizado até então. Né? Lá no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo fala claramente que o Evangelho foi pregado a todo mundo. Né? Satanás não ficaria, não estava satisfeito em permitir que essa verdade de libertação chegasse a todos os cativos, aos seus cativos. Né? Queridos, se tem uma mensagem e eu quero combatê-la, e as pessoas que têm essa mensagem começam a se espalhar por aí, obviamente que a primeira providência que eu tenho que fazer é o quê? Calar a boca dessas pessoas, não é verdade? Satanás fez de tudo para que a humanidade não reconhecesse Jesus como Salvador, né? Agora, infelizmente, era tarde, ele não podia fazer mais nada, está consumada, a salvação chegou, agora o que eu tenho que fazer? Calar a boca desse povo. Vou aproveitar que é um punhadinho e vou dar em cima deles. Né? Vou persegui-los, vou matá-los, vou torturá-los, vou fazer o que tiver que ser feito, mas não permitirei que essa verdade aqui seja divulgada. E nós vimos aí que esse cavalo amarelo simbolizava exatamente o quê? Essa o quê? Perseguição. No primeiro momento, vermelho, perdão. No primeiro momento em que o Evangelho saiu fluindo por toda a região do antigo Império Romano, e foi fluindo, convertendo multidões através de multidões. Aí o Império Romano começou a fazer o quê? A perseguir. E nós vimos aqui que houve uma verdadeira perseguição. Vimos através dos livros históricos que houve perseguição. E aí ele continua na sua visão. E lá em Apocalipse 6, versículo 5, a palavra do Senhor diz: e havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto. Agora abre-se o terceiro selo, e ele vê o cavalo preto saindo deste selo.
Em Apocalipse 5:6 diz: e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão, e ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifica o azeite e o vinho. Eis aí a visão do grande cavalo negro que ele viu. Nós já podemos constatar, já de imediato, uma diferença brutal entre o primeiro cavalo branco e o segundo cavalo. E agora o terceiro cavalo o quê? Negro. Obviamente, se o primeiro cavalo representava o quê? Uma igreja pura, comprometida na verdade, o cavalo negro representa o quê? Uma igreja contaminada, descomprometida o quê? Com a verdade.